Olá, olá, aqui é Hermes Luiz e a gente veio para mais um podcast dessa série do Mindset Empreendedor. Nós viemos para esse podcast e espero que você goste dessa música de fundo. São músicas de playlists do YouTube para trabalho que eles falam. E a gente vai continuar na nossa aula e agora a gente vai para a aula de número 9, número 10, número 11. Tudo é possível. Nós vamos para a aula agora. Tudo é possível. Você viu na aula passada que você precisa, para atingir a sua performance, atingir aquilo que você quer, você precisa de ter conhecimento organizado. Sem conhecimento organizado, você não vai chegar onde você quer. Você precisa do conhecimento organizado. É necessário que você tenha um conhecimento organizado. Nessa aula, nós vamos falar sobre possibilidades. Tudo é possível. Tudo é possível, tá? Talvez esse podcast, essa aula, não fique tão longa quanto a aula passada, mas eu vou entregar o recado que você precisa saber. O que você precisa saber nessa aula você vai saber. E esse na verdade, é um método que praticamente não tem fim. Então, periodicamente é bom que você entre e verifique como estão as aulas. Se tem mais aulas, se tem módulos, aliás, também, né? É preciso de que você veja também se tem módulos. Muitas das vezes eu vou dedicar somente um módulo para falar somente de uma coisa específica. Por exemplo, um módulo só sobre visão, um módulo só sobre coragem, um módulo só sobre competência. Então, é sempre bom que periodicamente você esteja verificando, entrando de novo e vendo como que está ali aquele método, como que ele está sendo ali feito e como que ele está estruturado, para você verificar se tem alguma aula nova que vai poder te ajudar. Como eu disse, periodicamente vão entrar novas aulas nesse método. E isso é normal, porque quando se fala de mindset, é praticamente uma coisa infinita. Quando se fala de mindset, é praticamente uma coisa infinita. Então, por exemplo, eu poderia ficar anos falando sobre mindset, reunindo os livros sobre modelo mental, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Foco, Ideias, tem outros como, por exemplo, Poder Sem Limites, PNL, vai trabalhar muito com o seu modelo mental. Então, programação neurolinguística, né? A linguagem dos neuros. Então, sempre entre e verifique o conteúdo para ver se ele vai estar atualizado ou não. E, logicamente, é recomendado que de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, nunca mais de 6 meses, mas ou de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, você reveja o método completo, do começo ao fim. Você reveja todo o método do começo ao fim. Desde a primeira aula sobre a introdução do que é mindset até a última aula, que de acordo com o cronograma que eu tenho aqui agora, a última aula é o poder da decisão. Então, até a última aula, nós vamos pelo menos até o cronograma que eu tenho até agora, são 24 aulas de mindset empreendedor. Então, você precisa verificar e fazer todas as aulas periodicamente. Isso vai fortalecer o seu mindset, as suas crenças. Lembra, a repetição, ela vai fazer com que você lembre aquilo. Ela vai masterizar aquilo em você. Então, daqui a pouco, você já não está mais precisando de ouvir sobre mindset. Você já está ensinando sobre mindset. Você ouviu tanto sobre mindset, que é, por exemplo, o meu caso, ouviu tanto sobre modelo mental, estudou tanto sobre isso, que daqui a pouco você já está ensinando outras pessoas a fazerem isso. Esse é o ciclo. Você aprende, você aplica, você colhe resultados e você ensina outras pessoas a fazerem. Isso é totalmente normal.
é o certo da vida, tá? Então alguém te ensina e você pratica e vai ensinar pessoas lá na frente que esse é o meu objetivo, que você mude sua vida através disso, através desses ensinamentos, através do mindset empreendedor. E logicamente que você ajude outras pessoas também a mudar de vida, que você ajude também outras pessoas a terem um mindset inabalável e que elas sejam transformadas através do seu conhecimento, tá? Através do seu conhecimento. Mas sem, como diria um amigo meu, mais delongas, vamos entrar, como diria também um outro amigo meu, no corpo do meu sermão. Então, vamos falar sobre tudo é possível. A palavra em si, ela já tem um peso. Tudo é possível. Tudo é possível. Ela já tem um peso nela. Tudo é possível. E por que que tudo é possível para você? Porque você tem controle, ou melhor, está criando também, né, o controle. Você está criando o controle, adquirindo o controle da única coisa que você pode controlar nesse mundo. 100%, logicamente, que é a sua mente. Sua mente você pode controlar ela 100%. 100%. Você pode controlá-la. Só depende de você. Começou a pensar em coisas negativas, mude para positivas. Está pensando em coisas positivas e quer pensar em coisas negativas, mude para coisas negativas. Você tem total controle. Você quem controla isso. Não é outra pessoa, não é o seu irmão, o seu tio, a sua tia, o seu pai, a sua mãe. Não, é você. Não é o seu namorado, o seu noivo, seu marido, a sua esposa. Não, é você que controla. Nenhuma outra pessoa controla, você controla. Você pode ser influenciado por outras, mas você deu permissão para isso. Você deu permissão para isso. É aquela questão, você não pode se ofender, ninguém pode te ofender, ninguém pode te atingir, ninguém pode te deixar triste, sem que você dê essa autonomia para a pessoa. Sem que você dê isso, essa permissão para a pessoa. Por quê? Porque você dá permissão para interpretar isso. Quando você interpreta isso de forma errada, você acaba criando sentimentos errados e vão gerar ações erradas consequentemente. Quando você projeta isso dentro de você da melhor forma possível, você gera ações boas, ou melhor, sentimentos bons. Esses sentimentos bons vão gerar ações boas, que vão trazer aquilo que está dentro para fora. Lembre-se, o teu mundo externo é um reflexo do teu mundo interno. Teu mundo externo é um reflexo do teu mundo interno. Quando você começa a descobrir algumas essências, você começa a mudar algumas coisas, muitas dessas coisas são detalhes. Quando você começa a mudar isso, você muda a sua vida. Por quê? Porque você muda você. Você muda você primeiro para depois mudar as coisas. Você não pode ensinar alguém algo que você não sabe, você primeiro aprende. Então você primeiro se ensina. Você primeiro mexe com você, com o teu interior, com o teu interno, para depois ensinar, para mexer com o externo, tá? Então, tudo é possível a você primeiro porque você tem esse controle mental. Então, você tem esse controle mental e isso torna para você qualquer coisa possível. Por quê? Porque o que é que separa você do que você quer? Conhecimento. Conhecimento separa você daquilo que você quer. Por exemplo, se você quer criar um negócio de sucesso, o que te separa disso? Conhecimento. Ah, mas e o dinheiro? Não. O dinheiro tem sua parcela, sim, isso é indiscutível, mas conhecimento vai fazer com que você arme estratégias que vão não burlar, mas que a princípio o dinheiro não será tão necessário. Ele será necessário quando você o adquirir. E adquirindo ele, já fica fácil de usar porque você vai o possuir, você vai tê-lo. Então, o conhecimento ajuda você a criar estratégias. E as estratégias certas fazem você vencer, fazem você querer aquilo que você quer, adquirir aquilo que você quer, ter aquilo que você quer, merecer aquilo que você quer. Então, você começa a mudar primeiro o interno para depois mudar o externo, tá? É esse processo. Sempre mude uma crença para mudar uma ação.
sempre uma crença para mudar uma ação. Você nunca muda a ação para mudar a crença. Você muda primeiro o que está dentro, para depois mudar o que está do lado de fora. Isso é um processo normal. Isso acontece quando você, como eu disse, assume o controle para você. E quando você assume esse controle para você, de você, você entra nessa aula. Tudo é possível. Porque você começa a enxergar outras coisas. Você começa a... Quando você toma controle da sua mente, você começa a mostrar que aquilo é possível para você mesmo, não para os outros. Lembre-se, a briga é contra você, a luta é contra você. Você, todos os dias, tenta superar não o outro, mas você mesmo. Todos os dias, você tem que querer ser melhor do que o que você era ontem, do que o que você era semana passada. A briga é sempre contra você. Não existe ninguém. Você é o único. Lembre-se disso, você é o único. Isso torna você um lutador contra você mesmo. Você não tem pessoas na sua faixa de peso, vamos dizer assim. Porque ninguém possui as suas experiências. Ninguém possui as suas ideias. Ninguém possui os seus sonhos. É só você. Então é você contra você mesmo. Não existe nenhuma pessoa na faixa de peso mental que é sua. Não existe nenhuma pessoa na faixa de peso de sonhos para lutar contra você. É só você. Você luta contra você mesmo. E quando você entende isso, você torna o nome dessa aula possível para você. Tudo é possível para você quando você entende que a luta é contra você mesmo. E o ganho é com você mesmo. Assim como a perca é como você mesmo. É com você mesmo. É para com você mesmo. Se você fracassar, ou se você já fracassou, ou está fracassando, e lembre-se, fracasso é só um resultado. E ele só é permanente quando você desiste. Quando você não desiste, ele não se torna permanente. Uma hora ou outra as portas têm que se abrir, independente de qualquer coisa, tá? Você só precisa ser persistente, resistente o suficiente, resiliente o suficiente para chegar lá. E paciente o suficiente também para chegar lá. Não adianta você querer pegar o relógio, o ponteiro do relógio e girá-lo. Ele não vai adiantar o tempo por causa disso. O tempo vai permanecer o mesmo. Você só vai ter uma percepção errada dele devido ao seu relógio estar modificado, estar numa forma errada. Então, você precisa entender que tudo para você é possível. Tudo para você é possível. Tudo para você é possível. Você é capaz. Você até agora sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Não é hoje, não é amanhã que vai fazer você parar, que vai fazer você desistir. Não é hoje, não é amanhã que vai derrubar você, tá? Então, lembre-se disso. Tudo é possível para você porque você possui o controle de você mesmo. Como eu disse, se você está fracassou, ou está no fracasso, numa derrota temporária ou num sucesso, olhe para dentro de você. As causas do sucesso e do fracasso estarão aí dentro de você. Elas saem de você. Você possui esses dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Você possui o lado que vai te levar para o sucesso e o lado que vai te levar para o fracasso. Você possui ambos esses lados. Se você não ouviu, volte e ouça a aula de número 9, qual o lobo que você alimenta? Essa aula, ela vai falar sobre o lado positivo e o lado negativo. O lobo que você alimenta, se é do lado positivo ou se é do lado negativo. Mas tudo isso só é possível porque você tem controle. E quando você tem controle, tudo para você é possível. Então, é isso aí. Vamos ficar aqui no fim dessa aula. Assuma o controle da sua vida e tudo vai se tornar possível para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.